Fala pessoal, bem-vindos a este vídeo. E neste vídeo vamos falar sobre os verbos particulares que terminam em ER. Você viu no vídeo anterior que os verbos que terminam em ER têm uma conjugação regular. Para vocês conjugarem esses verbos, só precisam retirar o ER e no lugar colocar E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Perfeito. Para esses verbos particulares, não vai mudar absolutamente nada em relação a isso. Só que a gente vai ter umas mudanças no radical, ok? Lembremos primeiro em que situações a gente precisa utilizar o presente simples. O presente simples se utiliza quando falamos sobre um costume da nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, todos os dias eu malho, ok? Isso é o presente e uma indicação de que é uma coisa que eu faço constantemente. Mas também posso utilizar o presente simples para falar de uma coisa que está acontecendo, que eu estou fazendo, ok? Bem, podemos ver aqui os verbos que terminam em G, ok? Aqui já coloquei para vocês, né, a conjugação desse verbo, o verbo manger. A gente vai separar o ER, adicionar as terminações EES, E, ONS, EZ e ENT. Agora, aconteceu uma coisa muito esquisita no NU. Vocês podem ver que aqui, se a gente aplicasse, né, a regra de adicionar apenas o ONS, o que aconteceria nesta situação? A gente não falaria mangeons, a gente falaria mangon. E para evitar essa mudança de som no G, okay? Na letra G, a gente vai adicionar o E para manter então essa pronúncia de J, mangeons. Para as outras pessoas não aconteceu absolutamente nada, então beleza, tá mais que tranquilo. Tem outros verbos aqui que eu já deixei para vocês, como changer, mudar, charger, carregar, diriger, dirigir, juger, julgar, corriger, corrigir, mélanger, misturar, déranger, incomodar, partager, compartilhar. Então, isso daqui que eu acabei de explicar, de adicionar o E no NU, vai acontecer sempre com esses verbos que no infinitivo terminam em G, G-E-R. Muito bem, vejamos então agora o segundo tipo de verbos particulares que terminam em ER. São os verbos que terminam em C, C-E-R. Por quê? O que a gente pode observar neste verbo aqui de avancer? Podemos ver que no NU, em avançon, a gente adicionou uma cedilha no C. Por que isso aconteceu? Se a gente tivesse apenas avant dessa forma, né? Se a gente não tivesse colocado a cedilha, a gente falaria avant-con, avant-con, e não avançon. Então, para manter esse som de s que acontece nas outras pessoas, a gente vai adicionar um C cedilha. Na verdade, a gente vai adicionar uma cedilha no C, ok? Isso vai acontecer com o verbo commencer, começar, placer, colocar, annoncer, anunciar, effacer, apagar. Perfeito? Então, nós apagamos, não pode ficar dessa forma, senão vai ficar o som de nous effacons. Então, para evitar pronunciar com, a gente vai adicionar uma cedilha no C. Fica aí, então, nous effaçons, sem esquecer a ligação entre o nous e o effaçons. Perfeito. Continuemos, então, com o terceiro tipo de verbos um pouco esquisitos, né? Um pouco diferentes, que são os verbos que terminam em ie. Os verbos que terminam em ie, eles vão ter a particularidade de perder o y nas três primeiras pessoas e na última pessoa, ok? Então, pro je, tu, il, elle, o on, inclusive, e il no plural e elle no plural, ok? Com essas pessoas, a gente vai substituir o y por um i. Je paie, tu paies, il paie. Agora, pro nous e pro vous, a gente vai manter esse y. Nous payons, vous payez, il ou elle paie.
ok? Isso vai acontecer com o verbo envoyer, mandar, nettoyer, limpar, employer, empregar, essayer, tentar, essuyer, secar. Em relação à forma negativa, nada de mais, nada de novo, ok? A gente vai colocar o ne antes do verbo e o pas depois do verbo. Então, vamos ter ne mais verbo mais pas. Se tiver um verbo que começa com uma vogal, eu vou colocar o N apóstrofo. Muito bem. Je n'envoie pas, eu não mando. Nous ne changeons pas, nós não mudamos. Ils ne commencent pas, eles não começam. Perfeito. Continuemos então agora com o exercício. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e a gente se vê justo depois para fazer a correção. Até já! Muito bem, então vamos ter esse primeiro verbo que é manger para falar a frase nós comemos todos os dias no restaurante. Nós comemos todos os dias no restaurante. Aqui estamos falando de manger. Manger é um verbo que termina em GER. Então, vou ter que ter cuidado quando for conjugar com nu. E aqui neste exercício, nesta primeira frase, temos nu. Então, eu vou colocar aqui o radical, que vai ser esse mange, ok? Vou adicionar a terminação e vou prestar atenção que se tiver um G e logo depois um O, não vou ter o som de J, vou ter o som de GO, ok? Então, vou ter muito cuidado aqui. Não vou poder deixar dessa forma, eu vou ter que adicionar um E. E vai ficar então, nous mangeons tous les jours au restaurant. Perfeito. Depois temos o verbo envoyer. Envoyer é um verbo que termina em ie. Quando a gente tem um verbo que termina em ie, vou prestar atenção que vai sumir o y, vai ser substituído por um i, se for para o je, tu, il no plural. Aqui no caso é com nu, então não vai acontecer nada, esse y vai ficar. Só que aí, prestem atenção, é uma frase na forma negativa. Nós não mandamos cartões postais, ok? Então aqui vamos ter que utilizar nous n'envoyons pas de carte postale, ok? Aqui utilizando o N apóstrofo, porque envoyons começar com vogal. Terceira frase, temos o verbo payer, e como eu falei agora, né? Quando terminar em ie, vou trocar o y por um i, se for para je, tu, il e il no plural. Como aqui está falando de tu, né? Vou ter que trocar esse y e colocar um i no lugar. Como estou falando de tu, né? A terminação dos verbos no primeiro grupo é es. Então vai ficar tu paies. Tu paies ton loyer avant le 10 de chaque mois. Muito bem. Agora vamos ter o verbo partager. Partager em francês significa compartilhar. Compartilhar. Ele termina em GER. Beleza. Mas aqui eu tenho que conjugar com vous. Então, com vous não vai acontecer nada. Só preciso lembrar qual é a terminação pro vous. E pro vous a terminação vai ser EZ. Então, eu vou falar vous partagez des photos tous les jours. Vocês compartilham fotos todos os dias. Perfeito. Depois vamos ter o verbo annoncer. O verbo annoncer termina em CER. Então, eu vou prestar atenção com o nous. Aqui estamos falando justamente do nous. Então, quando for conjugar nous annonçons, eu não posso deixar dessa forma. Eu vou precisar colocar a cedilha para manter o som de s. Nous annonçons de nouvelles mesures. Perfeito. Eles limpam o seu quarto. Temos o verbo aqui, o verbo nettoyer. Nettoyer termina em ie. Ok? Como aqui se trata de eles no plural, ok? Eu vou ter que substituir o y por um i. E adicionar o ent, que corresponde, né, à terminação de eles. Ils nettoient leur chambre. Eles limpam o seu quarto. E finalmente vamos ter o verbo commencer. Commencer que termina com C.
Então, vou prestar atenção, porque aqui, de novo, neste exercício, eu preciso conjugar com nous. Nous, comment, com. Nous, comment, com não funciona, porque é o verbo commencer. Então, vou adicionar uma cedilha no C. Nous commençons notre stage. Nós estamos começando nosso estágio. Perfeito, é isso. Muitíssimo obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.